Ele é filósofo, professor, escritor, mais de 30 livros lançados. Por sinal, quantos livros vai lançar ainda esse ano, Cortella? Olha, Felipe, eu gosto demais de lembrar que a filosofia vem se tornando parte do cotidiano das pessoas e por isso, no ano de 2019, eu lancei 2 livros e vou lançar mais 3 ainda esse ano. São 5 livros no total em 2019 e eles ajudam um pouco a lidar com a filosofia, tanto com pessoas com menos idade, como gente mais idosa como eu. Por que tanto interesse pela filosofia em 2019? Pode parecer estranho, mas a tecnologia fez com que as pessoas elas começassem, primeiro, a ter acesso a conteúdos de filosofia que não tinham. Por exemplo, eu sou professor há 45 anos. Quantas vezes pessoas estiveram nas minhas salas de aula? Só os meus alunos. Às vezes em palestras. Mas isso envolve 1000 pessoas, no limite, numa coisa grande. De repente, o mundo digital, junto com a televisão, junto com o rádio, junto com tudo aquilo que são as plataformas novas, fez com que houvesse uma ampliação. E a pessoa, às vezes, pode assistir, por exemplo, uma fala minha, essa entrevista nossa, dentro do ônibus, está sentado no trabalho, está na praça aguardando, ela puxa o mobile dela e assiste ali, que isto é, a sala de aula, que era algo restrito, ela ganhou uma amplitude. A filosofia, por outro lado, Felipe, ela veio à tona porque o mundo tecnológico traz algumas angústias. Por exemplo, relações que são mais superficiais. A gente diz assim, eu tenho tantos amigos na rede social, mas o que é um amigo? Será que algum de nós na vida tem mais de 10 amigos de verdade ao mesmo tempo? Né? Isto é, gente que às 2 da manhã, se você ligar para ele, ele sai desesperado para fazer qualquer coisa para poder estar com você. Essa banalização, às vezes, da convivência, em outros momentos, o apressamento, né, que a tecnologia traz, tudo isso faz com que a filosofia, que lida com algumas das nossas angústias, não como a psicanálise, não como a psicologia, que busca dar a elas um tratamento de serenamento. Mas a filosofia quer meditar, refletir, por isso a sua popularidade. Quem está mais interessado? Tem alguma faixa etária específica que você observa isso? Eu vejo pelo perfil que se obtém nas redes sociais e, por exemplo, quando eu estou em Porto Alegre, hoje, nesta noite, logo depois, né, de algumas atividades, eu tenho uma sessão de autógrafos. Ora, essa sessão de autógrafos, das 800, 900 pessoas às vezes que estão ali, eu vejo pela faixa etária que ela vai entre 15 e 30, a maior concentração. Essa faixa etária, ela costuma agora vir em busca de um conteúdo que antes não estava. As minhas redes sociais, elas têm um público que vai entre 15 e 45 anos. Pessoas com mais idade, como eu, até acessam, mas elas, como eu, têm menos familiaridade com esse mundo digital, por isso não é o local prioritário, né, desse acesso. Por outro lado, há algo estrondoso, né, especial, bom demais, que é imaginar uma nova geração que se interessa por outros conteúdos. A filosofia, desprezada, quase uma tia velha, trancada no quarto, né, meio enlouquecida, de vez em quando escapava, vinha para a sala, a família se irritava. A filosofia, ela agora tem um tratamento um pouco mais elevado, a tal ponto que, de repente, nós temos no Brasil filósofos pops. Né? Se você que é o teu olha, caso. Leandro Carnal, que é gaúcho, né, o Luiz Felipe Pondé, né, que vive em São Paulo como eu e como Carnal, mas que é, né, do estado de Pernambuco, mas está lá, o Clóvis de Barros Filho, né, que é de São Paulo, eu, de repente as pessoas, por exemplo, eu descia no aeroporto de Salgado Filho em Porto Alegre, 2 ou 3 jovens pediram para tirar uma foto, até algum tempo isso seria impensável. Aliás, quase filósofo era um sinônimo de gente que não trabalhava. Várias vezes na vida, quando eu chegava num hotel para me hospedar, na hora de preencher a ficha em que aparecia a profissão, eu punha filósofo, e aí a pessoa olhava de novo a ficha, aí eu punha professor, que é o que eu sou também, ela olhava de novo. Aí quando eu punha assim, palestrante, aí já, né, mudava um pouco, relaxava, né, a atividade. E esse modo humorado até de pensar, ele já não tem mais. Hoje, ser da área de filosofia, se a gente for capaz de não ser banal, não ser superficial, Sim, não ser popularesco, ajuda demais. Como é pensar e formar opinião num Brasil tão dividido como esse?
O Brasil ele vem aclarando, mais até do que dividido, ele vem aclarando as suas histórias. Havia muita gente que estava muito recolhida, né, nas suas perspectivas. Havia um pensamento mais ligado ao campo progressista que tinha, né, uma expressividade muito maior na mídia, né, no mundo da universidade. Não havia no campo, inclusive, da política, dado que nós saímos de uma ditadura mais alongada, pessoas que se dispusessem a ter um pensamento mais conservador e alguns até, que é o caso agora, mais reacionário. Então, essa convivência, ela está nos ensinando várias coisas. Esse pensamento mais crítico que a filosofia pode trazer, mas ela não traz sempre. O nazismo também tinha os seus filósofos. O nazismo também tem os seus filósofos. Nesse sentido, a filosofia não é sempre crítica, mas ela hoje tem uma acolhida maior, exatamente porque nós temos pensadores ligados às forças conservadoras, nós temos outros ligados às forças chamadas historicamente de progressistas, isto é, direita, esquerda, centro, há uma multiplicidade maior. Isso é uma coisa muito boa, é uma coisa que marca a capacidade, né, de uma nação que está mais do que dividida, ela está, né, estilhaçada em vários segmentos, ela talvez construa, e precisa construir, né, uma unidade maior que gere consenso, mas que ela gere respeito à divergência de posturas. O consenso talvez venha em algum momento, mas não necessariamente agora. Qual é o perfil do ser humano de hoje? Tecnológico, instantâneo, agressivo? Tem como localizar isso? Variará bastante. Eu digo algo que parece óbvio, Felipe. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea, né? Sem exceção. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea. Isso significa que eu vivo na era contemporânea tanto quanto uma pessoa de 40 anos, uma pessoa de 20, uma pessoa de 10 anos. Nós somos contemporâneos, mas nós não vivemos a contemporaneidade do mesmo modo. A maneira como eu, Cortella, sou contemporâneo é diferente de uma parte da contemporaneidade que você, que tem menos idade do que eu, vive, do que meus filhos, do que meus netos, do que pessoas que vivem no Rio Grande do Sul, outras que vivem no estado de São Paulo, como é o meu caso, ou que vivem no Paraná, né, que é a minha origem, ou que estão na Itália, ou que vivem na Síria, isto é, a nossa contemporaneidade é diversa. Uma parte delas, se a gente fosse definir, é sim, mais conectada, mais instantaneizada, com um senso de urgência. Outros têm uma noção de paciência mais antiga, pessoas que estão ligadas ainda a algo especial, que é o mundo do interior, né? A agricultura é a arte da paciência, né? A possibilidade de você saber que a borboleta não pode sair do casulo antes da hora. Há outras pessoas que estão muito mais brutalizadas no seu dia a dia, e aí são agressivas, né? Inclusive porque há um fato que você sem dúvida identifica bem, né? Hoje nós somos muito mais reativos. Por exemplo, se eu escrevesse uma carta para você, né, há 30 anos, essa carta, mesmo que eu fosse atacar você na carta, porque por qualquer razão a gente teve um desentendimento, você ao ler a minha carta, você ia meditar nela, falou, eu vou responder para esse cara, ele vai ver uma coisa. Entre a tua reação interna e o momento que você começa a colocar no papel, se passava um tempo que acalmava um pouco aquilo que no Rio Grande se chama de tormenta. Acalmava a tormenta, né? Aí você ia escrever, falou, não, isso está muito pesado, ou não está claro. Isto é, havia um tempo maior de maturação das reações. Hoje, a reação, por ser instantânea, para usar um termo técnico, por ser intempestiva, ela permite uma brutalidade maior. Isto é, eu falo sem pensar com muito maior facilidade do que fazia antes, o que aumentou o nível de agressividade. E segundo e último, o que permitiu sim um ser humano mais agressivo é um certo anonimato, né, que as redes sociais permitem, em que a pessoa não precisa mostrar a cara. Sim. Ela pode usar pseudônimo, ela dá uma volta, né, longa para chegar até um lugar, e tem gente que se mete a valente, mas só na rede social, né, na hora do dia a dia, na hora de ter que enfrentar, né, como a gente diz no interior, de pegar ali no breu, né, da coisa, aí ela sai fora. Por isso, o perfil é múltiplo, porque a nossa contemporaneidade é múltipla. A democracia brasileira é marcada por corrupção desde a volta da democracia, né? Como é que eu falar de ética num Brasil como esse, onde a cada momento novos escândalos surgem? Nós vivemos hoje um momento que eu chamo de alegria cívica muito grande nessa área. Nós não tivemos no Brasil o aumento da corrupção, nós tivemos o aumento da apuração. O que nós detectamos como nação nos últimos 30 anos, né, aquilo que foi detectável nos últimos 30 anos, se deve, em grande medida, não à presença da corrupção,
porque ela é histórica, entranhada na nossa trajetória desde a fundação, há 519 anos. Mas ela hoje vem sendo apurada e até certo ponto recusada por uma parcela grande das pessoas, que não deseja, que é capaz de dizer não, que é capaz de se revoltar com aquilo que está sendo feito. E, em alguma medida, são 3 grandes condições que permitiram essa apuração mais elevada. Imprensa livre, em larga escala, por isso que a imprensa, quando é amordaçada, ela favorece a corrupção. Instituições democráticas que, ainda que juvenis, vão se consolidando. Por exemplo, nós temos um presidente da República que está numa discussão em relação à sua própria base. Um ex-presidente que está detido em Curitiba. Um outro ex-presidente que está sob um processo. Um outro que já foi detido 2 vezes, foi e voltou. E as instituições continuam funcionando. Em terceiro e último, plataformas digitais. Mundo digital. A gente deixa rastro. Eu poderia, por exemplo, há 30 anos, eu fui secretário de Educação da cidade de São Paulo. Dificilmente, se eu quisesse degenerar na corrupção, não é que era impossível que alguém me pegasse, mas era mais difícil. Não tinha tanto como deixar rastro. Dava para fazer as coisas em dinheiro vivo, se desejasse fazer. Hoje, a gente começa a desconfiar quando alguém começa a fazer depósito de dinheiro vivo para lá e para cá, quando as coisas têm outra lógica. Por isso, o Brasil, ele está num momento em que a corrupção, ela é motivo para boa parte das pessoas de nojo. Não é que ela é parte da nossa vida. Ela o é, mas não tem de ser. Mas o que a gente tem hoje é mais apuração. Você foi secretário adjunto e substituiu o Paulo Freire na Secretaria de Educação de São Paulo. Como é que tu vê o debate do Brasil dizendo que Paulo Freire tem que deixar de ser o patrono da educação brasileira? Eu tenho sempre uma questão. Governos podem tomar suas posturas. Um governo eleito democraticamente pode tomar sua decisão e, por exemplo, retirar de Paulo Freire essa honra. Paulo Freire é o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado em toda a história do Brasil, oferecido por universidades estrangeiras. Outro dia eu via na rede digital, Felipe, uma coisa muito interessante. Nesse debate agora, que se faz sobre quem estudou onde, em que Harvard é muito citado, especialmente por quem lá não estudou, há uma frase muito forte que diz: Paulo Freire não estudou em Harvard, é Harvard que estuda Paulo Freire. Existe uma cátedra sobre Paulo Freire na Universidade de Harvard. E eu acho que é uma discussão que, se ele vivo estivesse, ele acharia que faz parte do debate. Ele não tinha uma postura que fosse unânime, e nem era para sê-lo. As ideias de Paulo Freire não tinham só partidários, adeptos, elas tinham também adversários. E, nesse sentido, eu acho que o ministro, o presidente, a autoridade que desejar, por exemplo, tirar o título, teria que me explicar algo como cidadão. Isso vai mudar o quê na educação? Se ele caçar o título, digamos, amanhã, quantas crianças a mais serão alfabetizadas? Qual recurso que vai chegar para o equipamento das bibliotecas no Brasil? O financiamento da estrutura de educação quanto ao mundo da educação infantil vai receber o quê? Isto é, em última instância, muda o quê? Muda porque Paulo Freire faleceu em 1997. Atribuir a ele coisas que estão na educação brasileira. Ele nunca ocupou nenhum cargo de natureza geral, exceto ter sido secretário de Educação em São Paulo. Mas ele não acharia estranho, nem eu acho estranho, que as pessoas tenham essa perspectiva. Não é unânime, é um direito democrático. Como é que o senhor acabou não sendo odiado no momento que o senhor foi colocado no centro de um debate sobre educação durante a campanha eleitoral? Hoje tem gente de direita indo assistir as suas palestras, o pessoal continua lendo. Qual foi a fórmula que o senhor usou? Veja só, o professor Fernando Haddad, várias vezes na vida, ele, no meu entender, foi um grande ministro da Educação. Eu acho que, ao lado de outros que nós tivemos na história, ele conseguiu um trabalho, independentemente do governo que ele estava, mas também o governo que ele estava auxiliou um pouco isso. E ele, várias vezes nós conversamos, ele dizia: você seria um grande ministro da Educação, dizia ele para mim. E eu sempre agradecia esse tipo de elogio, esse tipo de afago é sempre muito bom, ele é honroso. E quando candidato, em 2018, ele disse que, se ele eleito, buscaria me convidar para fazê-lo. E ele fez isso mesmo, ele disse. E eu disse: olha, professor, amizade, e nós somos amigos, é um bom ponto de partida. Não necessariamente é um bom ponto de chegada. É preciso saber como será a estrutura, como estará, como será a composição. Mas eu gosto disso. Ainda assim, mesmo que eu tenha sido colocado no outro campo não vencedor, de fato, aconteceu que as pessoas não necessariamente me trucidaram em relação a essa questão. Primeiro,
que eu não me ofereci para sê-lo. Segundo, que eu não estava sendo. Terceiro, que eu, sem dúvida, acolhi a possibilidade de diálogo com uma pessoa que eu respeito. Me perguntaram, inclusive, se o outro candidato, o presidente Bolsonaro, que depois foi eleito, se ele me convidasse para conversar, se eu faria. Disse, claro, só que ele não me convidaria, né? Mas eu faria. Ele não me convidaria porque, como eu tive atividade com o Paulo Freire no programa dele de governo, estava recuso ao Paulo Freire, ele tinha que ser coerente. Né? E nesse sentido, eu não acho estranho que ele não me convidasse. Mas é curioso como, de fato, os haters, né, não saíram assim à minha caça. Embora muita gente invoque, Felipe, com a minha barba, invoque com, né, o fato de eu ter, né, uma militância durante um tempo, agora não mais, né, dentro de partido ligado à esquerda, e o fato, especialmente, de eu ter um sotaque, que as pessoas dizem assim, você fala que nem gaúcho, né, você é paranaense, esse sotaque teu eu não gosto. Eu digo, né, isso altera o que na realidade? É igual tirar o título do Paulo Freire. Eu te fiz essa pergunta lá atrás, há muito tempo, quando o Brasil estava dividindo, Dilma dividia o Brasil. Hoje, Bolsonaro divide o Brasil. Como é que se faz para a ideia de nação acalmar o país? Vai demorar um pouco. Né? As dores são muito recentes. Aquela briga mais recente que você tem com alguém que você convive, até que as coisas se acalmem, ela demora um pouco. Mas o espírito público precisa partir de todos os lados. Isto é, a noção de que a nação tem que estar acima de tudo, né, ou de todos, como se queira, ela tem que ser uma noção concreta, ela não pode ser só uma fala, só um slogan. Nessa hora, quero lembrar, um governo mais conservador, ou se quiser, um governo de direita, nem sempre faz mal a uma nação. Quando é uma direita que é inteligente, que ela é capaz de ações concretas, ela depura, né, o movimento político. Né? Quando você tem um debate de ideias entre direita e esquerda, para pegar os termos antigos, isso ajuda demais. Mas eu acho que nós vamos demorar um pouco para essa composição, porque eu não vi ainda, né, um programa direto, né, de governo que se possa dizer, não, eu que sou da área de educação. Na área de educação, eu, Cortella, sou contra porque eles propuseram... Escola sem partido, por exemplo. Pois é, mas isso não é desse governo, e não é uma coisa que está no circuito novo, não é um projeto de governo, escola sem partido. Aliás, porque eu nunca vi ninguém propor escola com partido, certo? Exceto em vários momentos, quando se manda a criança rezar, né, e cantar o hino nacional toda semana e ler o slogan, né, da campanha do presidente que foi eleito. Ora, não tem um programa. Eu digo, não, é o corte nas universidades, o recurso, mas isso não é um programa de governo. Né? Isso, aliás, nem é da educação, sim, veio do Ministério, né, da Economia, portanto, é outra lógica. Daí que acho que demora um pouco ainda isso, mas será necessário. Será necessário para que a gente não rompa e não quebre a nossa condição, né, mais adiante. Hoje, um Brasil se aproxima de situações que são muito ruins, quando aquilo que é um conflito, né, se transforma num confronto. É muito interessante, pessoas vão às ruas, o movimento vem acontecendo de várias maneiras e precisa acontecer, né, a democracia coloca isso, mas a gente não pode, de maneira alguma, né, perder mais tempo no Brasil com coisas que são muito laterais. É necessário ter um projeto de nação, educação tem que ter, sim, rotas, metas e trilhas que sejam nítidas, a área de saúde tem que tê-lo, né? A ideia de que é necessário recurso para que o país não perca fôlego, não perca vitalidade, ela é decisiva. E é preciso não que a oposição abra mão das suas ideias, nem que o governo faça. É preciso que haja uma composição em nome da nação. Senão, em vez de política, é politicagem. Em vez de negociação, é negociata. Né? Em vez, né, de composição, é trama, é complô. Né? Nesse sentido, as palavras não são tão inocentes. A milenar filosofia. Qual é o futuro da filosofia? Nós não temos muita clareza. A Marilena Chauí, uma grande filósofa brasileira, diz: quem menos sabe da água é o peixe. Né? Porque afinal o peixe está dentro da água, ele não consegue enxergar direito. Ele tem que ter a capacidade de sair da água para ver melhor. Nós somos mergulhados agora, nesse momento, nesse tempo. Né? Então não dá para fazer, digamos, um prognóstico. Mas, se a gente pega essa tendência que nós temos agora, a filosofia, não no Brasil, né? Porque vários de nós, eu mencionei, nós somos divulgadores da filosofia. Né? Até há 20 anos, Felipe, a gente tinha até
um certo pudor de ser chamado de filósofo. A gente sempre preferiu, e vários ainda preferem, ser chamados de professor de filosofia. Porque ser chamado de filósofo parecia um patamar muito acima. Depois nós perdemos um pouco, né, esse tipo de anteparo. Mas hoje o mundo tem vários grandes pensadores, em várias nações, inclusive no Brasil, né, que pode se dedicar a essa atividade de maneira sistemática, metódica, mas não dá para fazer um prognóstico, porque nós estamos vivendo, né, esse momento de uma maneira intensa e densa. Né? Mais de 30 livros publicados, 5 livros somente em 2019. Quando tu entra numa livraria e vê outros livros na prateleira de autoajuda, o que acontece? Eu gosto de vários momentos porque eles não ficam só ali. Às vezes, dependendo da livraria, do critério que ela usa, o livro está na prateleira de autoajuda, em outros momentos ele está de não ficção, em outros momentos ele está em esoterismo, né? Claro que isso são critérios. Eu não me ofendo, inclusive porque eu sempre digo que a filosofia nasce como autoajuda. O lema socrático é conhece-te a ti mesmo, né? E, claro, o que mudou na história não foi a noção de filosofia, foi a noção de autoajuda. Será que os livros que eu faço, eles são de autoajuda? Em vários momentos são. Será que a autoajuda é ruim? Não o tempo todo. Será que a autoajuda é ruim? Sim, claro, até eu posso fazê-la. Né? Então eu não tenho nenhum tipo de anteparo. Mas dependerá do critério. Vou te dar um exemplo último. Se você, jornalista que fosse fazer uma classificação de livros nessas listas, por exemplo, você pega a Bíblia cristã. Onde você colocaria? Ficção. Então, não sei. Ficção, não ficção, autoajuda, esoterismo, negócios, infantil. Dependerá do critério que você está usando. Para alguns, colocar a Bíblia como ficção poderia ser ofensivo. Para outros, colocá-lo como esoterismo diminuiria o impacto. Colocar como negócio, alguns até apreciariam. Né? A ideia de situá-lo no campo, né, daquilo que é a ficção ou da não ficção será. Então a gente resolve quando assim, é religião, né? Mas para alguns é muito mais do que isso. Daí que não me chateia eu encontrar e nem ser chamado às vezes de um professor ou um palestrante que faz palestra motivacional, embora a expressão seja muito curiosa, porque você não motiva ninguém. Você pode estimular. O motivo de dentro da pessoa vem dela. Motiva de dentro para fora. Você pode estimular. Talvez se disser que eu faço palestra estimulacional, aí tenha um peso um pouco mais forte. Uma última pergunta. Tu frequenta o Rio Grande do Sul há mais de 30 anos, tu conhece o Rio Grande do Sul há muito tempo. O Rio Grande do Sul perdeu o protagonismo dele. Tu observa de longe o quê? Eu acho que uma das coisas que nós tivemos de perda no Rio Grande do Sul, e eu aqui venho há mais de 40 anos, para atividades profissionais, para lazer, né, para em contatos com as universidades, é que uma parcela grande também dos gaúchos acabou se deslocando para outras regiões para suas atividades. Embora, como a gente diz, a gauchada, né, já fizesse isso. Cada canto que você vai tem um CTG, né, em Rondônia, em Mato Grosso, né, nos lugares em outras regiões, teve esse deslocamento. Segundo, que durante a ditadura militar houve uma presença muito marcante também das estruturas, né, ligadas ao mundo militar gaúcho e no movimento de redemocratização, né, não houve uma presença assim tão expressiva, né, daqueles que estavam colocados nessa dimensão por se imaginar que seria uma redundância. Mas há uma terceira razão que eu acho até, Felipe, que é mais significativa, né? Houve uma diminuição muito expressiva da presença da literatura gaúcha. E ela é uma formadora de opinião na história. Claro que nós temos Érico Veríssimo, nós temos todo o legado, né, de Mário Quintana, nós temos aquilo que é feito hoje por Marta Medeiros, né, mas ainda assim houve uma rarefação, uma diminuição. E a literatura ela é uma formadora também, né, de lideranças. Isso não se deveu, né, à diminuição da capacidade intelectual gaúcha, ao contrário, mas talvez porque, né, houvesse um desenvolvimento menor, né, dessas atividades no cotidiano, né, das estruturas. Embora Porto Alegre mantenha ainda a melhor e mais estupenda feira do livro, né, que esse país tem, ainda assim houve uma quase que perda de fôlego, né, Empobrecimento. Isso, houve uma, sim. E o fato, especialmente, de que a grande força, né, do mundo do Rio Grande do Sul passou por uma capilaridade nas regiões por conta, ainda bem, né, do agronegócio que espalhou e não concentrou mais assim. Caxias do Sul,
Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria, houve uma capilaridade muito maior. Eu vou a cidades muito pequenas no Rio Grande do Sul, em termos de habitantes, a cidade tem 14 mil habitantes, e na hora que eu vou fazer uma palestra, né, tem 2.000 pessoas. Claro que elas não vieram todas daquela cidade, mas você tem toda uma região que dá essa força. Agora, ainda, né, nós temos todo um legado, né, que Gaúcho coloca, especialmente aquele que é o meu predileto, que é o Mário Quintana. Afinal, como ele sempre dizia, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver.